Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Pastor José Luiz. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Rei. Eu quero justificar a ausência da minha esposa. Amados, vamos atentar na Bíblia Sagrada nesse instante? Vamos atentar para a Bíblia. Nesse instante, olha, vamos fazer um acordo, não com o Zé Luiz, com o altar. Lá fora nós conversamos, tá bom? Vamos fazer um acordo com o altar agora. Agora nós vamos falar com a Bíblia, tá bom? Com a Bíblia Sagrada agora. Eu quero justificar a ausência da minha esposa e também a minha ausência durante esses dias. Estávamos muito bem de saúde, mas Jesus é bom e nós estamos aqui para a glória de Deus. Amados, Isaías, capítulo de número 6 e o versículo de número 8. Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 8. Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 6, a partir do versículo 8. Os irmãos fiquem bem à vontade. Aqueles que desejarem ficar de pé, fiquem. Os que querem ficar sentados, fiquem à vontade. O importante é que se tenha reverência, porque não é um homem. A reverência é quando se abre a Bíblia. A Bíblia ela tem que ser reverenciada, irmãos. No decorrer dos anos, a reverência de Deus ela foi tomada. Tomada por quê? Tomada pela vontade humana. Isso não pode acontecer. Deus ele não aceita e não permite isso. A Bíblia tem que ser reverenciada. Por quê? Porque não é um livro, porque é a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala, irmãos, o homem se aquieta. Glória a Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não vem a ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra, repita comigo, irmãos, e no meio da terra seja grande o desamparo, mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Tomais assento, meus amados. Tomeis assento. Deus Santo, mais uma vez, Senhor, nós entramos na Tua presença em oração. A Tua palavra foi recitada nesse instante, Senhor. E a partir deste momento, meu Deus, o que ressoa nesse lugar é a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, a soberba da carne, a vontade do homem, isso seja tudo lançado por terra a partir de agora, Senhor. E só a Tua palavra e somente ela seja exprimida neste lugar a partir de agora, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos, meu Pai, este culto. Cultuamos o Teu nome, meu Deus, sem necessidade de buscarmos aquilo que é nosso, mas queremos buscar, meu Deus, sim, Te adorar, Te exaltar, Te magnificar através do estudo da Tua palavra.
Deus Santo, fala conosco, não porque merecemos, mas porque necessitamos de ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos nesta noite, gratos pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, nós estamos estudando o livro dos profetas. Alguém poderia até dizer, mas que importância tem isso? A importância maior é que o livro dos profetas está dentro da Bíblia. Deus se utilizava de homens, de mulheres, para fazer se revelar entre os homens, entre as nações, entre os povos. Hoje, no século 21, Deus ainda se faz presente, agora revelando-se através da sua palavra. É por isso que disse que quando a Bíblia fala, o homem se cala. Porque quando a Bíblia fala, é Deus falando. E quando Deus fala, se o homem falar junto, o homem não entende. Mas quando Deus fala e o homem cala, o homem entende o que Deus fala. Infelizmente, esse é o grande problema do século 21. O homem quer falar junto com Deus. Em alguns lugares, o homem quer falar mais alto que Deus. Isso vai dar em nada. Isso vai dar naquilo que aconteceu na vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor um dia tentou falar sem a direção de Deus. E disse, o meu braço fez isso, o meu braço fez aquilo, e o meu braço ergueu isso, o meu braço ergueu aquilo. E Deus fez com que crescesse pelo nele, para que de homem ele se tornasse uma fera, uma besta, para que ele entendesse que tudo que o homem faz depende de Deus. Todos aqueles que acham que pode fazer sem a direção e a vontade de Deus, caem, se frustram, nada acontece, não crescem, não andam, não se mexem. Por quê? Porque estão fora da direção do Altíssimo. Glórias a Deus. Nós estudamos, irmãos, na nossa última lição, no nosso último culto de ensino, nós estávamos falando sobre a visão do céu, o capítulo de número 6 do profeta Isaías. Nós vimos aí que o rei Uzias morre. Então Isaías, como um parente próximo, como alguém querido, se levanta e vai ao templo. Por isso nós estudamos aqui falando. Sentiu a dor da perda de um ente querido. Quem não sente? Quando um ente querido vai embora, se despede da gente. A despedida é dura, dolorosa. Nesses tempos de pandemia, nem despedir nós estamos podendo. As pessoas partem e nós não podemos nem dar o último abraço. E aqui o rei Uzias partiu. Deus tira o rei Uzias. Isaías fica muito triste, desolado, e procura um lugar para chorar. E que lugar que ele escolhe para chorar? Ele escolhe o templo. Muitas pessoas escolhem a casa de irmãos, de parentes. Muitas pessoas hoje, infelizmente, escolhem as redes sociais para chorarem, para desabafarem, até mesmo para jogar indiretas, até mesmo para ferir alguém através de indiretas, coisas vãs que não levam a nada, que só levam a pessoa a diminuir cada vez mais em espírito. Mas o profeta Isaías nos dá uma grande lição e nos ensina que quando nós estamos tristes, o melhor lugar para se procurar é a casa de Deus, é a presença de Deus. Isaías se entristece com a morte do rei e procura o templo. E lá no templo ele dobra o joelho e vai orar. E vai chorar. E vai buscar de Deus. E vai desafogar suas mágoas em Deus. Quantas pessoas dizem, olha, mas na rede social eu tenho muitos amigos e eu posso me desabafar. Mas será que isso traz algum resultado? Será que isso leva alguém para lugar algum? Quantas bobagens que nós vemos nas redes sociais, irmãos. Quantas bobagens, me perdoa a franqueza. Quanta besteira, quanta bobagem. Se tudo que eu vejo nas redes sociais, irmãos, fosse um versículo da Bíblia, nós estaríamos enriquecidos na graça de Deus. Mas quanta bobeira, quanta bobagem. E o pior é que é o povo de Deus. Não são ignorantes, não são nessos, não são ímpios. É o povo de Deus. Está perdendo o seu tempo postando bobagens na rede social. Isaías nos ensina que nós temos que buscar Deus.
vai para o templo orar e chorar. E quando ele se prostra, quando ele se dobra no altar do Senhor, que era o lugar que ele devia estar, ele vê o Senhor. Deus abre os seus olhos espirituais e ele vê a Jesus sentado no alto e sublime trono. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que é que muitas pessoas estão cegas espiritualmente falando? Porque nas horas mais difíceis da vida, elas procuram o lugar errado. As pessoas estão cegas, não conseguem enxergar. Jesus oferece uma porta, uma saída. Ele mesmo disse que ele não dá nada sem que dê o escape antes. Ele não dá uma luta, ele não dá uma batalha para alguém sem que ele dê o escape também. Mas muitos estão cegos. Muitos não conseguem enxergar espiritualmente. Só conseguem enxergar na carne. Mas espiritualmente estão cegos, não vê nada. Por quê? Porque escolheram o lugar errado. Quando Isaías se dobra, Deus abre os seus olhos e ele vê Jesus. E ali então começa um diálogo. Isaías, ele vai falar com o Senhor. Ele vai receber uma ordem. E ele vai se oferecer. Nós vimos aí a leitura. Uma conversa da Trindade Sagrada. E agora, quem há de ir por nós? Porque Deus havia tentado com muitos homens, com os patriarcas, com alguns profetas, com alguns reis. Deus havia tentado. E os homens falharam. A começar de Adão, lá atrás, falhou, errou, caiu, se deixou levar por pensamentos. E aí então Deus faz uma reunião no céu e diz: e agora? Quem há de ir por nós? Em quem nós vamos confiar agora? O profeta soluçando, chorando no templo, orando no templo, com a visão aberta, irmãos, como aqueles que vê não a terra, mas como aqueles que vislumbram o céu, o futuro, para onde nós vamos. Amados, não adianta nada nós ficarmos olhando para trás, para esse mundo, porque não é aqui que nós vamos ficar. A nossa pátria não é essa, o nosso lugar não é esse. Esse lugar é um lugar de passagem, é um lugar transitório. O nosso repouso, o nosso descanso não é aqui. Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deixa eu ir lá. Agora, irmãos, nós podemos fazer uma comparação da visão que Isaías teve no templo, com a visão que o evangelista João, o apóstolo João, teve no Apocalipse. Isaías viu Jesus. Ele diz: o Senhor num alto e sublime trono. João também, preso, prisioneiro na ilha de Patmos, preso pela palavra, não enroscado por pecado, por bobagem, mas ele estava preso pela palavra. Sabe por que ele estava preso? Porque ele não mentia. Sabe por que João estava preso na ilha de Patmos? Porque ele não aceitava suborno, porque ele não era homem de tapinha nas costas, porque não era homem de mentira, porque não era fariseu, não era hipócrita. Ele estava preso porque ele pregava a verdade. Ele estava preso porque ele não aceitava qualquer coisa. Muito diferente dos dias que vivemos. Grandes homens se deixam dobrar por qualquer coisa, se vendem por qualquer coisa, esquecendo a promessa de Deus, esquecendo e desprezando o grande chamado de Deus em suas vidas. Muitos deles já se perderam assim. Estão desviados e não sabem que estão desviados. Estão no templo, mas estão desviados. Estão nos púlpitos, mas estão desviados. Estão com os olhos abertos, mas estão cegos. Abrem a boca, mas de nada sai da parte de Deus. Porque estão corrompidos pelo mundo. Estão corrompidos pelo poder, pela vanglória, pela soberba, pelo egoísmo. João não. João estava preso. Por quê? Porque pregava a palavra. Porque não negava Cristo. Não negava. E quem é Cristo? Cristo é a verdade. Ele diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade. Por isso que muitos se corromperam, porque andam com a mentira hoje.
deixaram a verdade de lado. A verdade é Cristo. Quando alguém deixa a verdade, irmãos, e abraça a mentira, está deixando Jesus pelo diabo. E muitos fizeram isso, irmãos, e muitos estão andando assim hoje, abraçados com o diabo. Abandonaram a verdade, as velhas práticas que levavam à santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías era um homem desse. João, na ilha de Patmos, também foi arrebatado até o terceiro céu. A Bíblia diz que Isaías estava orando e de repente ele viu. Os olhos dele foram abertos e ele viu. João, na ilha de Patmos, foi diferente. A Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito. O que é isso? O que significa isso? Deixa eu ver se eu consigo achar algo aqui parecido. Eu creio que não vai estar dentro dessa lição, mas no decorrer do tempo eu creio que Deus há de nos dar oportunidade e nós vamos ver. Sim, no capítulo 4 e no capítulo 5 do Apocalipse. É ali, nestes dois capítulos, que a narração desse diálogo, desse ato entre João, o apóstolo João e Cristo. Ele foi arrebatado em espírito. E ele viu uma voz, ou melhor, ele ouviu uma voz que falava com ele. Quando ele se virou para ver quem estava falando, a Bíblia diz que ele caiu. Por que ele caiu? Porque ele sentiu o poder de Deus. Porque diante dele estava o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Diante dele estava o dono da vida. Agora, irmãos, uma visão de si mesmo. Nós vamos observar agora, vamos abrir a nossa Bíblia, aí mesmo no capítulo 6 de Isaías. Capítulo 6 de Isaías, vamos começar a mergulhar na Bíblia Sagrada. Capítulo 6 de Isaías, versículos 5 a 7. Vamos dar uma olhada. O escritor deste livro, desta biografia, diz uma visão de si mesmo. Primeiro Isaías teve uma visão do Senhor. Depois Isaías tem uma visão de si mesmo. O importante é quando o homem tem uma visão de si mesmo. O importante é quando o homem se enxerga como ele é de verdade. Não como ele imagina que ele é, mas quando nós, homens, nos enxergamos quando nós somos. Quantas pessoas, irmãos, se vê naquilo que não é? Muitas pessoas se vê assim, naquilo que não é. Por isso tem problemas na vida. Nós temos que ter uma visão de nós mesmos, mas de como nós somos de verdade. E para isso Deus tem que abrir os nossos olhos. Capítulo 6, versículo 5 primeiro, irmãos. Olha só. Não se esqueçam disso. Primeiro Isaías vê a visão dele primeiro foi de Cristo. Deus abriu seus olhos espirituais. Se ele tivesse na carne, irmãos, na emoção, no sentimentalismo, ele não ia ver nada. Mas ele estava no espírito, em oração. E tudo que estava em volta dele não era nada. Porque o homem, quando está em espírito de oração, irmãos, ele está ligado no céu. No céu. Olha lá. Então disse eu, Isaías, ai de mim. Se os irmãos observarem a Bíblia, do capítulo 1 até o capítulo 5 de Isaías, ele tem uma série de ais, de apontamento. Ele diz, ai daquele, ai daquela, ai daquela nação, ai de ti. Ele começa a apontar, ele começa a dizer, ai daquele, apontando. Agora, quando chega no capítulo 6, ele vê o quê? A Deus. E aí, quando ele vê Deus, ele se enxerga. Enquanto ele está olhando para os outros, ele está vendo o quê? O erro dos outros.
Mas quando ele vê ao Senhor, ele vê o que? As suas imundícies. Quando a pessoa se liga no trono da glória, ela vê os seus próprios defeitos. Ai de mim. Ele para de falar e daquele. Agora, opa, peraí. Agora ficou estreito. O negócio é comigo. Ai de mim. Pois estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Vamos continuar nessa mesma narrativa e dá uma olhada. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, tirada do altar, com uma tenaz, um alicate grande. Verso 7. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Veja que nós vamos chegar lá. No templo e no tabernáculo haviam 2 altares, um logo na entrada e o outro na porta do Santo do Santo, do lugar santíssimo. Um era o altar de sacrifício de animais para expiação de pecado. O outro era o altar do incenso. Aquele altar do incenso não era para todos. O altar do incenso era só para os sacerdotes, aqueles que oficiavam. Naquele altar não era todos que podiam chegar. Quem podia chegar lá? Só aqueles que Deus colocou lá. Quem eram eles, irmãos? Nós já estudamos. Quem eram eles, irmãos? A tribo de Levi. Eram os levitas, separados por quem? Pelo homem. Por Moisés. Separados pelo presidente da igreja. Separados por um dinheiro. Porque comprou a posição no altar, no púlpito. Nada disso. Quem colocou eles lá foi Deus. Foi Deus que separou. A responsabilidade é de Deus. Irmãos, quando o homem põe, fica tranquilo. Não precisa ficar olhando, não precisa ver quem é, não precisa ver estatura, não precisa ver se prega, se não prega, se lê, se não lê, se canta, se não canta. Quando é Deus que põe, descansa. Agora, se não foi Deus que põe, dobra o joelho e vai orar. Se não foi Deus que pôs, dobra o joelho e intercede. Porque o risco é grande. A lepra, um dia ou outro, vai sair na testa. Não adianta, irmãos. Lutar contra Deus é bobagem. Lutar contra o homem até pode, mas contra Deus quem pode? Agora veja, irmãos. Isaías olha para os outros e vê erros, vê falhas, vê pecado e vê defeito. Mas ele não olha para si. Mas depois que ele ora, depois que ele entrega tudo no altar, depois que ele olha para ele, Deus mostra para ele que ele também está sujo. Deus mostra para ele que ele precisa de um conserto. E aonde é que Deus toca nele, irmãos? Aonde que a brasa vai tocar nele? Na boca, nos lábios. É nos lábios. Deus tira toda a impureza dele. Por quê? Porque a partir de agora, ele vai usar o quê? A partir de agora, a palavra de Deus vai estar nos seus lábios. Amados, vamos falar algo sério e muito triste. Quantos hoje usam os lábios para pregar, para cantar, para ministrar? E esses mesmos lábios para servir o diabo, para beber, para fumar, para fazer fofoca, para falar mal dos outros, para falar o que não deve, o que não pode.
Entende agora por que Deus colocou uma tenaz e tocou no lábio dele, do profeta? Porque a palavra agora que ia sair da boca dele não era mais dele, não. A palavra que ia sair da boca dele era de Deus agora. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não habita em templos. Vamos parar um instante. Nós temos que examinar, irmãos. Paulo, lá nas cartas que ele escreve à igreja de Tessalônica, Paulo diz que nós temos que examinar tudo. Examinar tudo. Vamos ver isso aí, missionário? Segunda Tessalonicenses? Vamos ver se é segunda ou primeira? Eu acredito que seja a primeira, missionário. Lá no último capítulo, 1 Tessalonicenses, vamos ver se está lá. Instante, irmãos. Nós temos a tecnologia a nosso favor aqui. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos ver se é isso, missionário. O homem de Deus, irmãos, ele tem que falar da Bíblia. Aí, pronto. Missionário sempre eficiente. Louvado seja Deus. Está aí, irmãos? Onde está lá? Quer arriscar na tua Bíblia, irmão? Pode arriscar, fica à vontade. É importantíssimo esse versículo. Quem escreveu ele? Foi o apóstolo São Paulo. Quando que ele escreveu? Quando ele fez as suas viagens missionárias. E para quem que ele escreveu? Para a igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses. Primeira, porque ele escreveu duas cartas. Primeira e segunda. Olha o que ele diz lá. O que ele diz lá, irmãos? E o que é examinar, irmão? É fazer isso aqui, ó. Examinar não é passar o olho, né? E ler. Passar o olho, não. Nós vamos no médico, nós queremos que o médico examine ou que o médico dá uma olhada só e manda embora para casa? Infelizmente o nosso sistema está desse jeito, né? O médico observa e manda embora, já olhou, mas não examinou. Jesus mandou nós examinar o que? As escrituras, não foi? Examinar as escrituras. Agora, o apóstolo São Paulo, ele diz lá, ó, examinar o que, irmão? Tudo. Tudo o quê? O que Paulo estava dizendo para a igreja de Tessalônica? Paulo estava dizendo, olha, se porventura, ou eu mesmo, que Paulo pregava ali, os seus companheiros, ou eu mesmo, ou outro alguém, ou um anjo do céu, ou Apolo, ou Lucas, ou qualquer um, ou Epafrodito, ou qualquer um que estiver comigo, vier aqui e trazer algo novo, vocês examinam. Mas examina tudo. Tudo o quê? Examina um profeta e examina o que ele está falando. E o que tiver de bom nisso, guarda, põe no bolso. E o que não prestar, joga fora. Amados, o século 21 virou o quê? Um refil de profetada. Eu vou falar, porque eu tenho liberdade de Deus e unção de Cristo para falar. E fui levantado para isso. Hoje você olha, é profetada para todo lado. Ah, mas tudo vem de Deus. Nem tudo vem de Deus. Paulo está dizendo, examina tudo. Examina o que o profeta está falando, examina se confere na Bíblia, examina o profeta. Veja se é homem de Deus, veja se é mulher de Deus, veja se tem vida com Deus, veja se os mesmos lábios que estão profetizando, lá fora não estão fazendo fofoca, não está fumando, não está bebendo. Examina tudo e guarda o que é bom, põe no bolso, guarda o que é bom. Porque hoje, irmãos, a coisa está difícil. A palavra de Deus é tão simples, ela é clara. É só olhar na Bíblia. O profeta profetizou, está na Bíblia. Confere na Bíblia. É só, nós temos um manual na mão, a Bíblia. Como é que Deus usava os profetas na Bíblia? Assim diz. O profeta hoje é assim, ó. Me empresta. Me perdoa, meu pastor, me empresta a mão. O profeta hoje é assim, ó. Estende a mão. Meu filho o que, irmão? Isso é Bíblia. Aonde tem isso aí na Bíblia?
levanta a mão, o profeta, levanta a mão. E vai passando. E passa a camisa, e passa o lenço, e passa o cajado, e passa a caneta, e passa isso, menos a Bíblia. Paulo está dizendo, examina tudo isso aí, e o que não for bom, ó, joga fora. Porque não vem de Deus, e o que não vem de Deus não adianta, não resolve nada. Quando Deus usa o profeta, irmãos, é diferente. Assim diz o Senhor. E o profeta fala com coragem. Por quê? Porque ele não tem medo. Ele fala de peito aberto, ele não tem medo, porque é Deus que está falando. Agora, hoje é profetada. É meu filho, é minha filha. Filho, que filho, que filha? Como assim? Profecia vem de Deus, irmãos. Entenda isso. E a profecia tem que estar de conformidade com a Bíblia. Se não tiver, não é de Deus. É do homem, talvez é emocional. Talvez é emocional. E talvez é maligno. Quantos espíritos de adivinhação no meio da igreja? Quantos espíritos de confusão, espíritos enganadores que se levantam no meio da igreja, dizendo que estão profetizando? Não tem nada de profecia. Não é Deus usando, não tem o Espírito Santo, não é o Espírito Santo que está usando. Tomemos cuidado, irmãos. Tomemos muito cuidado com isso. Guarde bem esse versículo aqui, ó. Quando você estiver ouvindo alguém sapatear e profetizar, lembra disso aqui, ó. Dá uma olhadinha, olha direitinho, olha a Bíblia, né? Confere as palavras que estão saindo. Dá uma olhadinha no profeta, veja bem. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tendo contemplado a plena glória de Cristo, humilhado, Isaías confessou-se indigno de adorar a Cristo com lábios impuros. Para purificá-lo, o anjo tocou os seus lábios com uma brasa viva do altar. Uma brasa viva do altar. Que altar que era esse? Era o altar de incenso. Por quê? Os irmãos se lembram do versículo que diz: o fogo arderá continuamente sobre o... Então, sobre o altar, o segundo altar, o altar do incenso, o fogo não podia apagar. Qual que era o serviço dos levitas? Acender o fogo. O que eles faziam? Eles pegavam a cinza, levavam para fora e acendiam. Todo dia eles tinham que fazer esse trabalho. Era o trabalho do levita. Tirava e o altar nunca se apagava. O altar ficava sempre aceso, fumegante. Sempre. Então sempre tinha brasa. Isto fala da vida do crente que tem comunhão com Deus. Sempre tem brasa na vida dele. Nunca é aquele crente morto, frio, gelado. É aquele crente fervoroso. Sabe por quê? Porque o altar dele queima. O altar dele tem fogo. Todo dia tem fogo no altar dele. Tem fogo. Esse é o altar do incenso. É o altar da adoração a Deus, irmãos. Ô glória! Para purificar, o anjo tocou os seus lábios com a brasa do altar. Isso não quer dizer, é lógico, que Isaías não fosse um filho de Deus, irmãos. Olha bem, não é que ele fosse um perdido, não é que ele fosse um ímpio, nada disso. Nós vamos entender por quê. Ali estava nascendo e começando o ministério profético de Isaías. Ali nascia o profeta messiânico Isaías. Ali ele estava nascendo para o ministério. Ao contrário, era a voz de Deus falando à consciência cauterizada de Judá. O que essa passagem nos ensina, preste atenção, até grifei aqui, ó, que essa passagem nos ensina, é que a pessoa mais justa em si mesmo, sem pureza espiritual, não tem condições de adorar a Deus. Olha só, olha que palavra, que frase tão simples e tão profunda. A pessoa pode ser justa em si mesmo, em si, mas se Deus não purificar ela, ela não pode.
Essa purificação vem da onde? É quando o Espírito Santo entra e tira as coisas velhas para fora. Tira o orgulho. Sabe aquele orgulho? Arrogância. Joga fora. O Espírito Santo joga tudo isso fora. Aquela pessoa nervosa, sabe, brava, queria brigar por qualquer coisa, joga fora. O Espírito Santo vai jogando tudo fora. Aquela pessoa que só quer falar, não quer escutar, o Espírito Santo tira e joga fora. Aquela pessoa que só ela está certa, ninguém mais está. O Espírito Santo diz, não, você está errado. E convence a pessoa do pecado. E transforma. Oh, glória. Olha, 2 altares eram usados no templo. Nós já falamos sobre isso. Era um altar maior, era feito de bronze. Veja bem isso, curiosidade. Para oferecer sacrifício. Ficava onde? Na porta, na entrada do templo, do tabernáculo. E tinha um outro menor. Esse menor era de ouro. Ei, deixa eu ser pregador para você. Eu não sou, mas deixa eu ser pregador por um instante. O altar pode ser grande, não significa que ele é de ouro. E o altar pode ser pequeno e pode ser de ouro. Na verdade, talvez você diz, eu sou tão pequenininho. Você diz, eu sou tão pequenininha, daqui não pode sair nada. Mas talvez o teu altar é de ouro. Talvez o teu altar é de incenso. Pastor, me explica, eu não estou entendendo nada. Talvez você é uma pessoa que adora. O altar menor de ouro era o altar de adoração. O outro era de sacrifício. O altar grande de bronze, ele era para sacrificar a Deus. Mas o pequeno era de ouro. E dali que saiu a adoração constantemente. A adoração fluía, era canalizada. Adoração 24 horas. 24 horas. Você nasceu para ser adorador. Adoradora. Adorador por excelência. Para adorar 24 horas do dia. Louvado seja o nome do Senhor. É importante notar que a brasa viva, lá no capítulo 6, verso 6, foi tirada do altar menor, como nós já dizemos aqui, né? Que ficava diante da cortina, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O que era o lugar santíssimo? Nós já dissemos aqui. Era um lugar que só o sumo sacerdote podia entrar. Só ele. E ainda assim, amarrava-se nele uma corda. Amarrava. E colocava, ele tinha vários sinos. E quando ele entrava, se ele tivesse em pecado, ele morria lá dentro. Então aquela corda era para puxar ele para fora, porque outra pessoa não podia entrar. Irmãos, isso mostra para nós o quê? Que a obra de Deus não tem confusão. Quantas coisas desorganizadas por aí. A obra de Deus não tem confusão, irmãos. Se o sumo sacerdote tivesse errado, ele ia morrer lá dentro. E ninguém podia entrar para tirar ele. Eles amarravam uma corda na cintura, aí os outros arrastavam ele para fora, porque não podia entrar. Ei, a casa de Deus é lugar de ordem e decência. A casa de Deus é lugar de reverência. Oh glória! A casa de Deus, irmãos, é o lugar santíssimo. É o lugar santíssimo. Oh glória! Olha aqui, ó. O altar do incenso sempre tinha brasas vivas, acesa. E era usada nas cerimônias. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, onde estava a arca do concerto, que simbolizava o trono de Deus. Antes de penetrar, além do véu separador, olha só, o sumo sacerdote aspergia sangue em certos pontos desse altar para se purificar. Olha só, ele para entrar, ele tinha que estar puro. Ei, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer jeito, irmão. O que é que diz isso para nós? O sumo sacerdote aspergiu sangue nas pontas para ele poder entrar. Amados, não se pode chegar na casa de Deus de qualquer jeito, irmão. Não se pode chegar. Não fique nervoso com esse pequenino aqui, irmãos. Eu sou pequeno aqui dentro, os irmãos sabem disso.
As irmãs sabem disso, que minha mãe chorou pela minha alma aqui. Eu estava lá fora, na prostituição e no vício lá fora. E as irmãs do ciclo de oração. E a minha mãezinha chorava aqui pela minha alma, irmãos. Ai de mim se falar besteira nesse lugar. Ei, a igreja não é lugar de entrar de qualquer jeito, irmãos. Esse lugar é santo. Não é possível entrar na igreja, irmãos, falando coisas que não significam que nós estamos diante de Deus. Não pode, amados. Esse lugar é lugar santo, é casa de oração, amados. É lugar de reverência. É lugar de reverenciar a Deus. Não é o homem, não. É a Deus que tem que ser reverenciado. O sumo sacerdote tinha que se preparar para entrar diante de Deus. Não era de qualquer jeito, amados. Porque senão ele morria. E quantos estão mortos no pecado por isso? Porque estão entrando diante de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, e já morreram no pecado, e já morreram espiritualmente. Oh Deus Santo, a tua palavra é a verdade, Senhor. Oh glória. Onde estava a arca? Olha, vamos dar sequência aqui. Quando verteu o seu sangue na cruz do Calvário e subiu aos céus, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, garantiu uma entrada franca e permanente ao lugar santíssimo do Pai. Veja, a mesma coisa Jesus fez. O sumo sacerdote, toda vez que entrava, tinha que fazer esse ritual. Toda vez, para não ser morto lá. Mas Jesus, o nosso rei, uma vez só ele fez. Ele aspergiu o sangue aonde? Em toda a cruz do Calvário. E subiu, e entrou no lugar santíssimo. Que lugar santíssimo é esse? É o trono. É o mesmo trono que Isaías viu ele sentado, no alto e sublime trono. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Oh glória. Ah, meu Deus. Eita, Jesus querido. Missionário, por favor. Hebreus, livro aos Hebreus, capítulo 10. Por gentileza, meu pastor, me ajuda. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Os irmãos querem ver? Que esse tagarela está falando, está na Bíblia ou não? Irmão Zé Luiz, está na Bíblia, está falando ou não? Tá. Vamos ver onde está. Se quiser marcar, marca aí, tá bom? Não fica com vergonha de marcar, não. Se eu te mostrar a minha Bíblia, você vai ver. Parece um gibi, tudo riscado. Não fica com vergonha, não. Tem que riscar mesmo. É sinal que os irmãos estudam a Bíblia e lêem a Bíblia. Olha lá. Será que é verdade isso? Antes, mais uma vez eu vou explicar para os irmãos. O sumo sacerdote tinha que aspergir sangue nas pontas do altar de incenso, para ele poder entrar no lugar santíssimo, senão ele morria. E ninguém podia entrar para tirar ele, porque ele era separado. Aí tinha que arrastar ele para fora. Os irmãos acham que é brincadeira o altar, irmão? Será que o altar do Senhor é pouca coisa? E quantos brincando, irmão? Quantos brincando? Meu Deus. Olha lá. Olha o que Jesus fez, olha. E tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Vamos lá, meu pastor, o 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha, o sumo sacerdote aspergia sangue. Que sangue era isso? Sangue de animais. Agora Jesus, o seu próprio sangue verteu na cruz. E o véu foi rasgado. E esse caminho, irmãos, ele foi consagrado para nós. Jesus diz: eu sou a verdade, o caminho. E este caminho Jesus consagrou. Consagrou com o quê? Com óleo? Não. Com sangue. Com sangue. O sangue da sua própria carne. Louvado seja Deus. Estamos quase na hora, irmãos. Mais 5 minutinhos, tá bom? Os irmãos me aguentam mais 5 minutinhos? Amém? Oh glória. Uma visão da missão a cumprir. Só para nós fechar mais uma página aqui. Uma visão
da missão a cumprir. Isaías viu a Cristo, olha só. Ou seja, Isaías do capítulo 1 ao 5, o profeta, ele viu o quê? Os outros, a vida dos outros. No capítulo 6 ele passou a ver Jesus. Aí ele começou a ver sua própria vida. E agora? Agora ele vai ter uma visão da missão que ele recebeu. Ele nasce para o ministério ali. E ele vai ver o que ele tem que fazer. Vamos lá. Capítulo 6, versículos 8 a 13. Nós vamos encerrar lá, tá bom? Isaías capítulo 6, verso 8 a 13. Uma tendência natural entre os obreiros, olha, preste atenção. Uma tendência natural entre os obreiros é a de medir o êxito do seu ministério. Sim ou não, irmãos? Em termos de sucesso entre os homens, citando totais de convertido, levantamento de vultosas quantias de dinheiro, etc. Tal forma de medir sucesso não é própria para os obreiros do Senhor. Vejamos a vida e o ministério de Isaías. Mesmo antes de iniciar seu ministério, Deus o advertiu para não esperar uma aceitação entusiástica de sua mensagem. Antes, deveria saber que as suas palavras seriam mal acolhidas, com exceção de uma minoria. Apesar disso, Deus declarou a Isaías que o seu ministério seria de muita importância e que, mesmo sendo desprezado, a sua tarefa em favor de Judá seria a expressão, preste atenção nisso, a expressão da vontade de Deus para a sua vida. Ai, se todos os obreiros entendessem isso aí. Vamos dar uma olhada lá. Olha lá, irmãos. Depois disso, Isaías continua falando. Veja que Isaías fez o quê? Primeiro ele viu, agora ele eita Deus Santo. Deixa eu te dizer uma coisa ainda nessa noite. O verdadeiro cristão, irmãos, ele é perfeito. Deus te criou perfeito. Você vê e você ouve. E Deus te deu 2 ouvidos ainda. E a minha é grande pra caramba. Olha o tamanho. Bem grandona. Deus me deu 2 orelhas que nem 2 chinelos aqui. Para me entender que eu tenho que aprender a ouvir. Ele falou, eu vou te colocar 2 orelhas bem grandes. Para você saber que você tem que ouvir. Por muito tempo eu não quis ouvir. Mas o Espírito Santo me puxou as 2. Antes de tocar nos meus lábios. Para eu pregar a sua palavra. Amados, o cristão que só fala e não ouve, não tem parte com Deus. O cristão que só ouve e não fala, é a mesma coisa. É omisso. Quem não fala é omisso. O cristão tem que ouvir e tem que ver. Ele vê e ouve. Aprendamos a ouvir, amados. Quando Deus fala. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta ouviu. Ele viu a Deus e depois ele ouviu. Ei, quantas pessoas dizem: Deus fala comigo? Você já escutou alguém falando isso ou não? A pessoa diz: Deus fala comigo. Vai falar comigo que jeito? Como é que Deus vai falar? Deus está falando. Deus está falando. Tudo culto, Deus fala, Deus fala. Deus está falando. E a pessoa: Deus fala comigo, Senhor. Usa um profeta para falar comigo. Há um profeta aqui, amados. Senhor, fala comigo. Senhor, fala com Deus falando. Não adianta só ver, tem que ouvir também. Preciso ver e preciso ouvir. O profeta ouviu Deus falar e disse: Senhor, eu vou. Versículo 9. Então disse ele. Então disse ele quem, irmãos?
Isso aqui está com letra minúscula, mas podia estar com letra maiúscula. Acredito que no original não está assim. Até porque no original hebraico, é hebraico mesmo, porque é Antigo Testamento, aquelas duas palavrinhas não tem. Não tem vogal no hebraico, então não tem. Essa palavra não existe. Amém, irmão? Não é para confundir os irmãos, não. Nem para falar que eu sei mais, tá bom? É para os irmãos entender. Essa palavra ele no original não existe, tá bom? Palavra e não existe no vocabulário, no vernáculo hebraico não existe, só o ele. Então ali está com letra minúscula, mas é o Senhor, com letra maiúscula. É o grande Deus Elohim, o grande Deus Yahvé. Vai, olha lá, Deus disse vai. E diz a esse povo, diz o que para eles, irmão? Oh meu Jesus, me perdoa, meus amados. E Deus diz para eles, e Deus manda ele falar, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Verso 10, irmãos. Um barulho dá uma distração, mas nós vamos terminar. Engorda o coração deste povo e faz-lhes pesados os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que eles não vejam com os seus olhos, e não ouçam com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, e nem se converta e seja sarado. Podemos parar por aqui? Podemos parar. Veja, irmão, agora ele entendeu o seu ministério. Ele ouviu Deus falar, deu ouvido para Deus, e Deus falou, a tua missão é essa. Vai lá e fala com ele, só que não vão te ouvir, vão te desprezar, vão te maltratar, não vão dar valor às tuas palavras, vão te achar louco, mas vai e fala. Amém, meus amados? Vamos encerrar por aqui, colocar uma vírgula aqui hoje. Amém, amados? Que Deus abençoe a amada igreja, e eu agradeço a minha oportunidade e perdoe o incidente em nome de Jesus, meus amados.